Já nos primeiros dias dos Jogos Olímpicos, temos acompanhado alguns acidentes, como fratura na tíbia e lesão no tornozelo, o que é comum para quem pratica esportes, sejam profissionais ou amadores. O Dimensão Olímpica de hoje aborda algumas questões relacionadas ao acometimento e à recuperação de lesões esportivas. Conversaremos com o fisioterapeuta Rodrigo Mantovani e com a professora Adriana Moré Pacheco, ambos da Clínica de Fisioterapia da URGS. Acompanhe! Que principais técnicas e procedimentos são utilizados para recuperações de lesões desportivas? Existem diversas técnicas realizadas pela fisioterapia para a recuperação de lesões desportivas. Desde o início do acometimento da lesão até o final da reabilitação desse atleta. No início, a gente usa muito as modalidades terapêuticas, como laser terapia, ultrassom, a eletroterapia em si, para ter um cuidado mais com o processo de dor e o processo inflamatório e mesmo a recuperação, a melhora da cicatriz tecidual. Logo após isso, existe uma série de recursos como para aumento da força, aumento da flexibilidade, aumento da mobilidade, aumento da função após a perda no processo de lesão. Que procedimentos são importantes para a prevenção de lesões, tanto para profissionais como para amadores? Quando se trabalha um exercício de alta intensidade, a diferença entre profissionais e amadores é pequena. Eu acho que para trabalhar um exercício de alta intensidade, primeiro é necessário uma avaliação sistemática, médica, para encontrar possíveis doenças cardiovasculares ou prevenção de morte súbita antes de começar qualquer atividade física de maneira intensa. Falando sobre prevenção, eu acho que é importante sempre ter progressão nos treinamentos, calçados adequados, uma alimentação adequada, treinar a flexibilidade e a força de uma maneira progressiva e assim evitar possíveis lesões com a prática da atividade esportiva. O judô é um esporte olímpico com fins educacionais, que mescla técnica, tática e filosofia de forma bem harmoniosa. Quando praticado em alto rendimento, o nível de exigências do corpo chega ao seu limite máximo, potencializando a incidência de lesões. Diante das possíveis lesões que podemos tentar prevenir no judô, podemos citar como as mais comuns: lesões de ombro, lombalgias, entorses de joelho, entorse de tornozelo. Sugerimos os seguintes exercícios a ser realizados previamente à prática do judô. Com os músculos lombares e da parede abdominal contraídos, elevar a pelve. Mantendo a mesma posição anterior, elevar um membro inferior com o joelho bem estendido. Repetir o mesmo para o membro inferior oposto. Atenção para não deixar a pelve cair ou rodar para o lado do membro inferior elevado. Pés paralelos e tíbias perpendiculares ao chão. Realizar a remada, seguida de rotação externa humeral. Com os músculos estabilizadores lombares e do abdômen previamente contraídos, realizar os movimentos de flexão de quadril e joelho, partindo para abdução, adução e depois com o joelho estendido, realizar extensão de quadril. Com os músculos estabilizadores lombares e do abdômen previamente contraídos, realizar flexão e extensão dos cotovelos e, em seguida, associar a rotação de tronco, levando um membro totalmente estendido para o alto. Com faixa elástica de 3 metros de comprimento, realizar movimentos diagonais de ombros acompanhados pelo olhar. No final do movimento, pede-se extensão de punhos e dedos.
ajoelhado sobre uma superfície macia, tronco ereto, com estabilização lombar e do abdômen, mãos para trás e tornozelos fixados. Membros superiores abduzidos a 90 graus, tronco ereto com estabilização de abdômen e região lombar com lordose preservada. Realizar deslocamento lateral nos 2 sentidos, com a perna da frente avançando, depois com a perna de trás empurrando o corpo para a frente, compondo a flexão plantar e eversão. Fazer cambalhota e levantando-se com o apoio somente de um membro inferior, equilibrando-se. A fisioterapia ela indica alongamentos antes, durante, depois dos exercícios. Na prevenção não existe nada que comprove que o alongamento possa possa prevenir lesões. Sabe-se que o alongamento ele pode trazer o aumento da flexibilidade e isso poderia nos trazer algo que evitaria uma lesão no futuro. O alongamento antes da atividade física, às vezes, pode ser inibitório para a atividade. Então, às vezes, importante poderia ser um aquecimento antes da atividade. E o alongamento após, às vezes, pode também trazer danos ao tecido. Então, é importante que o alongamento seja bem controlado e que, se eu fosse indicar, indicaria após a atividade física. Que recursos, equipamentos e plataformas existem no LAPEX da URGS que podem contribuir para a fisioterapia desportiva? O LAPEX é um laboratório que tem diversos equipamentos que podem contribuir com a fisioterapia esportiva. Desde avaliações como o ergoespirômetro, eletrocardiograma, eletromiografia, para avaliação de movimento, como a cinemetria, avaliação de postura, temos avaliação de plataformas de força, avaliação de força através do isocinético. Então o laboratório ele é rico em avaliações da biomecânica para que poderiam contribuir para a fisioterapia esportiva. Então, obrigado, Rodrigo, pela tua participação e pelas informações. Primeiramente, obrigado pela sua participação, professora. Eu gostaria de saber quais principais tipos de lesões costumam acontecer com atletas e como ocorrem. Bem, essa é uma pergunta bem ampla, né? Tipos de lesões são diversas, né? Desde lesões traumáticas, que são as mais comuns, né? Um trauma prévio acontece para então o atleta ter a lesão. Temos lesões atraumáticas, que são as lesões por instabilidades, muito comuns também na vida do atleta pelos desequilíbrios musculares. Então, obviamente, as pessoas acabam desenvolvendo alguma instabilidade e essa instabilidade geram lesões que não são oriundas de traumas, né? Lesões por supertreinamento também, que são chamadas overuse. Lesões por estresse mecânico também, que são as famosas fraturas por estresse. Então, às vezes o atleta aparece com uma dor aguda e a gente vai ver não necessariamente é um trauma, mas sim algo relacionado já do supertreinamento que vem e o estresse, né, em função não o estresse psicológico, mas o estresse de sobrecarga articular, muscular, ligamentar, etc. Podemos listar como as lesões mais comuns: entorse de joelho,
entorse de tornozelo, tendinopatia patelar, lombalgia. Quando mais costumam acontecer essas lesões? Durante os treinamentos ou durante as competições? Então, Francisco, até essa pergunta é interessante, porque eu no meu doutorado eu fiz uma avaliação com 96 atletas de basquete e de voleibol do Grêmio Náutico União, né, na época, e fiz a avaliação de predição de entorse de tornozelo. E uma das minhas variáveis de estudo era relacionada a essa situação, onde eles mais se lesionavam, né, competições ou em treinos. E nos meus resultados de pesquisa apareceram 100% de lesões nos treinos. Porém, quando eu fui confrontar com a literatura, era o contrário, né? E aí partimos para a discussão o que poderia ser. Então, na discussão, a gente acabou avaliando que, assim, as competições são situações de mais ousadia dos atletas, né? Porque ali valem medalhas, valem alguma situação de competição que tem alguma busca. Então, os atletas ousam um pouco mais, eles avançam um pouco mais nas suas técnicas, por exemplo. Então, no caso da entorse de tornozelo, né, o que aparece? Muitas vezes a gente sabe que essa lesão é uma lesão que vem no retorno de um salto. Então, quando o atleta está treinando, muitas vezes ele vê que um colega está saltando junto, ele acaba buscando a situação de retirar o seu pé do local do salto e busca cair ao invés de segurar a bola para um ponto, por exemplo. Na competição isso já não acontece. Ele busca o ponto e não importa se ele vai, então, no retorno do salto pisar no pé do atleta e aquilo ali virar uma lesão. A literatura internacional aponta muito para isso. Nos esportes competitivos, né, a parte de competição é onde tem mais lesões acontecendo. E os treinamentos te propiciam um pouco mais de resguardo, né? Onde tu vai conseguir te preservar um pouco mais de um gesto esportivo exacerbado que possa te provocar alguma lesão. Então esse foi o confronto principal. Então na minha amostra aconteceu isso, né? Foram avaliados atletas de vôlei e basquete com uma frequência de treinamento de 5 vezes por semana, porém esses atletas, eles por estarem muito tempo disponíveis nos seus treinamentos, acabavam então sendo mais predispostos a essas lesões, né? E às vezes os atletas de competição, eles têm também um treinamento exacerbado, né, um treinamento intenso, mas as competições são mais frequentes do que, por exemplo, os atletas que não são de alto rendimento. Na tentativa de prevenir ou minimizar os riscos dessas lesões, sugerimos os seguintes exercícios a serem realizados previamente à prática do basquetebol. Com os músculos lombares e da parede abdominal contraídos, elevar a pelve. Mantendo a mesma posição anterior, elevar um membro inferior com o joelho bem estendido. Retornar para a posição inicial. Repetir o mesmo para o membro inferior oposto. Atenção para não deixar a pelve cair ou rodar para o lado do membro inferior elevado. Com os músculos estabilizadores lombares e do abdômen previamente contraídos, realizar sustentação. Mantendo a mesma posição anterior, evoluir para a extensão da coxa com extensão completa do joelho. Retornar para a posição inicial e repetir o mesmo movimento para o membro inferior oposto. É importante contrair todos os músculos, desde a mão até o ombro, para a estabilização do mesmo e cintura escapular. Com os músculos estabilizadores lombares e do abdômen previamente contraídos, realizar elevação lateral do tronco. Mantendo a mesma posição anterior, evoluir para a abdução da coxa com extensão completa do joelho. Retornar para a posição inicial. Sentado ou deitado, com os joelhos estendidos, realizar com resistência do mini bend em ambos os pés o movimento de lateralidade. Evitar rotação externa dos membros inferiores. Em pé, tronco ereto, segurando a bola à frente, com cotovelos completamente estendidos. Apoio unipodal, tronco ereto, segurando a bola à frente com as duas mãos, com os cotovelos estendidos. Realizar inclinação anterior do tronco sem flexionar o joelho, levando a bola à frente e o membro inferior contra a lateral estendido para o alto. Em pé, com apoio somente de um membro, onde o joelho estará levemente flexionado, com as mãos para trás, tronco ereto e olhar fixado em um ponto.
Realizar o mesmo exercício anterior com os olhos fechados. Em pé, com um apoio manual à frente para equilibrar-se, realizar o tracionamento do pé para trás, segurando-o pela ponta e levando o joelho em flexão e o quadril em extensão, sem qualquer tipo de oscilação ou movimento durante a execução. Atenção! Sem forçar o aumento da lordose lombar. Para isso, sugere-se a estabilização prévia da musculatura abdominal e lombar. Sentado com o tronco ereto, projetar levemente o tronco à frente sem flexionar a coluna, até que a sensação de alongamento atrás da coxa se apresente. Manter-se nesta posição sem qualquer oscilação. Repetir o procedimento, buscando avançar à frente sempre um pouco mais. Com o auxílio de uma faixa rígida, tracionar a mesma com as duas mãos até que a sensação de alongamento da região posterior da coxa se manifeste. Realizar o procedimento evoluindo de amplitude progressivamente. Em pé, com a parte da frente dos pés apoiada em uma superfície inclinada, tracionar o corpo à frente, até que a sensação confortável de alongamento se manifeste em ambas as panturrilhas. Obrigado, professora, pela sua participação. Obrigada.